No dia de ação de graças, meus pais me disseram para dar todo o meu bônus para meu irmão, porque ele precisava mais. Eu ri e disse: é engraçado porque eu tenho uma surpresa para vocês também. Os rostos deles caíram quando abri meu notebook. Mostrei algo que eles nunca esperavam ver. O jantar de ação de graças deveria ser um momento de risadas em família e muita comida. Era o que costumava ser para mim. Mas este ano foi diferente. Foi o dia em que tudo veio à tona. O dia em que anos de favoritismo, manipulação e privilégios finalmente chegaram a um ponto de ruptura. E, pela primeira vez, eu não era a única, levando a pior. Cresci sabendo que não era a criança de ouro. Esse título pertencia ao meu irmão mais novo, Rafael. Meus pais sempre fizeram tudo por ele, deram tudo a ele e o salvaram de todas as suas decisões ruins. Enquanto isso, eu era a responsável, aquela que nunca pedia nada, aquela que se acostumou a ouvir. Bem, Rafael precisa mais filha. Trabalhei duro para chegar onde estou. Paguei minha faculdade com bolsas de estudo e empregos paralelos. Trabalhei inúmeras horas, subi na escada corporativa e, finalmente, depois de anos de esforço, consegui um emprego que realmente me pagava o que eu valia. E este ano, recebi o maior bônus da minha vida. Nem contei aos meus pais, mas eles descobriram. Estávamos sentados à mesa de ação de graças, todos passando pratos, conversando. Então, minha mãe, com aquela voz doce e falsa que sempre usava quando estava prestes a me pedir algo, olhou para mim e disse: então, estávamos pensando. Isso nunca é um bom começo. Ela e meu pai trocaram olhares antes que ela continuasse. Já que você ganhou aquele grande bônus este ano, imaginamos que seria realmente útil se você o desse para Rafael. Ele tem lutado muito ultimamente. Pisquei. Realmente pensei que ela estava brincando. Soltei uma risadinha e disse: engraçado, porque eu tenho uma surpresa para vocês também. Os rostos deles se iluminaram por um segundo, provavelmente pensando que eu estava prestes a dizer algo generoso. Foi quando peguei meu laptop, abri a pasta. Passei meses coletando capturas de tela, recibos, e-mails, tudo. Então, virei a tela para eles. Silêncio. O sorriso da minha mãe congelou. O rosto do meu pai empalideceu. Rafael, que até agora estava sorrindo, como sempre fazia quando achava que estava se safando de algo, de repente estava totalmente paralisado. O que eles não sabiam, o que nunca se preocuparam em perguntar, era que eu estava registrando tudo. Cada vez que pegavam dinheiro de mim, cada vez que pegavam algo emprestado e nunca devolviam, cada vez que inventavam desculpas para Rafael enquanto esperavam que eu fosse o responsável. Mas essa nem era a pior parte. Eu tinha algo maior. Algo que garantiria que eles nunca me pedissem outro centavo novamente. Respirei fundo. Me recostei na cadeira e disse: espero que estejam prontos para isso. Minha mãe pegou sua taça de vinho com a mão trêmula. Meu pai apenas olhou para o laptop, sua mandíbula cerrada tão forte que parecia que seus dentes iam quebrar. E Rafael, ele já estava procurando uma saída. Se mexia na cadeira, os olhos correndo pela sala como um rato preso em uma gaiola. Deixei o silêncio se instalar por um momento. Deixei-o suar. Então, toquei na tela. Isso, eu disse lentamente, é cada transferência bancária que já enviei para vocês. Cada empréstimo que nunca foi pago. Devolvi todas as contas de emergência que você não conseguiu cobrir porque Rafael precisava de ajuda. Rolei para baixo. Os números somavam milhares. Dezenas de milhares. Minha mãe começou a dizer algo, mas levantei a mão. Eu não terminei. Cliquei no próximo arquivo. Isso, continuei, é o histórico do cartão de crédito de Rafael. Rafael respirou fundo. Como diabos você fez isso? Eu o interrompi. Você não é tão inteligente quanto pensa que é. Ele não tinha ideia de que eu tinha acesso às suas declarações. Não fazia ideia de que, toda vez que meus pais me pediam ajuda porque ele supostamente estava se afogando, nas contas ele estava na verdade gastando dinheiro em bares, tênis caros e férias. Eu tinha capturas de tela de postagens do Instagram onde ele exibia garrafas de champanhe em clubes, viagens para o exterior, Estados Unidos, México. Até tinha uma foto dele ao lado de um novo equipamento de jogo, um que custava mais do que meu aluguel. Minha mãe se virou para ele. Isso é verdade? Ela sussurrou. Rafael zombou. Não é tão sério. Soltei uma risada amarga. Oh, mas é. E sabe por quê? Cliquei no arquivo final. Meu pai falou pela primeira vez. O que mais poderia haver?
Virei a tela para eles novamente. Isso, disse minha voz firme, é o registro dos pagamentos da hipoteca que fiz nesta casa. Aquela que vocês me disseram que já estava quitada. O rosto da minha mãe ficou branco. Meu pai soltou um suspiro lento, segurando a mesa como se fosse virá-la. Sim, isso mesmo. Continuei. Eu descobri. Cerca de 1 ano atrás, meus pais vieram até mim chorando, dizendo que estavam prestes a perder a casa. Imploraram por ajuda. Juraram que só precisavam de um pouco para se reerguer. Eu hesitei, mas não queria que eles ficassem sem teto. Então eu paguei. E paguei. E paguei. Mas então fiquei curioso. Fiz algumas pesquisas e descobri que a casa nunca esteve em perigo. O dinheiro. Foi todo para Rafael. Meus pais canalizaram o dinheiro direto para ele. Pelas suas lutas. Pelos seus tempos difíceis. Pelas suas férias. Suas festas. Sua diversão. Me inclinei para trás e cruzei os braços. Então me digam novamente. Minha voz estava fria. Por que exatamente eu deveria dar meu bônus para ele? Ninguém falou. O quarto estava tão silencioso que pude ouvir o relógio na cozinha. Então a voz do meu pai, baixa e perigosa. Você agiu pelas nossas costas. Eu ri. Eu agi pelas suas costas? Vocês que roubaram de mim. Rafael bateu a mão na mesa. Você está fazendo um grande escândalo por nada. Minha paciência se esgotou. Nada? Vocês mentiram para mim. Todos vocês. Repetidamente. E esperavam que eu continuasse dando? Que eu apenas entregasse mais dinheiro enquanto você esbanjava com esse perdedor? Rafael se levantou num salto. Eu não sou um perdedor! Meu pai bateu as mãos espalmadas na mesa. Sente-se! Rafael hesitou, mas algo no tom dele o fez cair de volta na cadeira, furioso. Minha mãe estendeu a mão para mim, sua voz suave, implorando. Querida, você não entende. Puxei meu braço para longe. Não, vocês não entendem. Apontei para o laptop. Eu tenho provas de tudo o que vocês fizeram. E agora? Me inclinei, abaixando a voz. Vocês vão me pagar de volta. Os rostos deles caíram ainda mais. Sim, eles não estavam esperando isso. Pela primeira vez, eu tinha o poder. E eu ainda não tinha terminado. O ar na sala mudou. O rosto da minha mãe se enrugou, mas eu não cairia nas lágrimas falsas dessa vez. Meu pai parecia calcular tudo, tentando descobrir uma forma de distorcer a situação a seu favor. Rafael cerrava os punhos tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Meu pai finalmente quebrou o silêncio. Você quer que a gente te pague de volta? Balancei a cabeça. Isso mesmo, ele soltou uma risada seca. E se não pagarmos? Sorri, eu estava esperando essa pergunta. Cliquei em outro arquivo, virei o laptop de volta para eles e deslizei na direção da minha mãe. Então, disse, eu envio isso para a Receita Federal. Minha mãe engasgou. Meu pai enrijeceu. Rafael franziu a testa. Receita Federal? O que diabos isso significa? Sorri ainda mais. Significa que nossos queridos pais têm cometido uma coisinha chamada sonegação de impostos. Nos últimos 5 anos. Toquei na tela. Deduções falsas. Relatórios de renda falsos. E, olhe isso. Te registrando como dependente, mesmo que você ganhe muito dinheiro por baixo da mesa. Rafael virou a cabeça para eles. Espere. O quê? Balancei a cabeça. Sim, você nunca esteve tão quebrado quanto eles fizeram parecer. Na verdade, às vezes você ganhava mais do que eu. Só que seus empregos eram ilegais, sem impostos. E nossos pais encobriram você, cometendo fraude. O rosto de Rafael se contorceu. Primeiro, confusão. Depois, raiva. Que diabos, pai? Mas meu pai não estava olhando para ele. Ele estava olhando para mim, e pela primeira vez na vida, vi medo em seus olhos. Você não quer fazer isso? Ele disse calmamente. Inclinei a cabeça. Por que não? Porque somos uma família. Soltei uma risada sem humor. Família? Uma família não teria roubado de mim. Uma família não teria mentido na minha cara por anos. Uma família não teria me deixado lutar enquanto colocava dinheiro em alguém que se recusa a crescer. Rafael se levantou da cadeira, apontando o dedo para mim. Ah, cale a boca, sua hipócrita. Você acha que é muito melhor do que eu só porque trabalha nesse seu emprego chato de escritório? Você acha que isso te torna mais merecedora? Segurei o olhar, sem piscar. Sim,
Na verdade, eu mereço. Porque eu trabalhei por isso. Minha mãe soluçou em suas mãos. Meu pai esfregou a têmpora, seu rosto ilegível. E então? Algo inesperado aconteceu. Rafael riu. Uma risada lenta, feia. Meu estômago se revirou. Você realmente acha que vai ganhar isso? Ele balançou a cabeça. Você acha que é o único com vantagem? Um mau pressentimento subiu pela minha espinha. Do que diabos você está falando? Seu sorriso se alargou. Acho que está na hora da minha surpresa. Ele puxou o telefone, tocou na tela algumas vezes e então o virou para mim. Meu estômago afundou. Lá, na tela, havia um e-mail. Do departamento de RH da minha empresa. Meus olhos percorreram as palavras rapidamente. Uma reclamação, uma séria alegação de má conduta financeira. Diziam que eu estava usando fundos da empresa para ganho pessoal. Uma armação. Uma maldita armação. Olhei para Rafael, em choque. Ele sorriu. Viu? Você não era o único planejando o futuro. Agarrei a mesa. Você me incriminou. Ele deu de ombros. Chame isso de seguro. Meu coração batia forte. Se minha empresa levasse isso a sério, eu poderia perder tudo. Meu emprego, minha carreira, tudo o que construí. Mas a pior parte? Pude ver nos rostos dos meus pais. Eles sabiam. Eles o ajudaram. Isso não era mais só favoritismo. Isso era guerra. Olhei para o telefone de Rafael. Meu pulso martelava em meus ouvidos. A reclamação falsa. A armação. A audácia absoluta disso. Me obriguei a respirar. Fique calmo. Não dê a ele a reação que ele quer. Olhei diretamente em seus olhos. Há quanto tempo você está planejando isso? Seu sorriso se alargou. Isso importa? Você achou que era o único jogando esse jogo? Adivinha só. Você perdeu. Virei-me para meus pais. Meu pai não olhou para mim. Minha mãe enxugou suas lágrimas falsas, recusando-se a encontrar meu olhar. Essa foi minha resposta. Eles sabiam. Eles o ajudaram. Eles estavam dispostos a me destruir para continuar apoiando ele. Soltei uma pequena risada, incrédula. Vocês realmente me odeiam tanto assim? Minha mãe engasgou, seus olhos arregalados em falsa inocência. Querida. Não. Nós só. Tínhamos que protegê-lo. Ele não é tão forte quanto você. Ele não sobreviveria sem nós. Balancei a cabeça. Você quer dizer? Sem mim. Rafael bufou. Ah, se toca! Você age como se fosse tão especial só porque trabalha num escritório qualquer. Meus olhos queimavam. Esse escritório qualquer é o motivo de vocês ainda terem um teto sobre suas cabeças, seu idiota. Gritei. Rafael revirou os olhos. Você realmente acha que é intocável, não é? Meu sangue gelou. Ele sorriu. Você é substituível e, uma vez que essa reclamação passar, você já era, algo mudou dentro de mim. Por anos, deixei essa família tirar tudo de mim. Dinheiro, tempo, energia, amor. Deixei que me tornassem o responsável. Aquele que sempre teve que ser a pessoa maior. Aquele que nunca revidou, mas isso era guerra. Recostei-me na cadeira, cruzando os braços. Você quer jogar sujo? Disse calmamente. Tudo bem, vamos jogar. Rafael abriu a boca para dizer algo arrogante, mas eu o interrompi. Você ainda não enviou essa reclamação, enviou? Ele piscou. O quê? Sorri. Ah, eu sei que você não enviou ainda. Apontei para a tela. Ainda está em modo de rascunho. Seu rosto se contorceu em confusão antes que ele rapidamente deslizasse o telefone para longe. E daí? Vou enviar agora. Vá em frente. Ele congelou. Inclinei-me para a frente. Faça isso. Seus dedos pairaram sobre a tela. Hesitação piscou em seu rosto. Foi quando eu ri. Uma risada profunda e firme. Você está blefando. Ele olhou para cima, carrancudo. Não, eu não estou. Ah, você está. Balancei a cabeça. Você pensou que tinha influência. Pensou que poderia me assustar com esse pequeno truque. Inclinei-me mais, abaixando a voz. Você realmente acha que minha empresa levaria a sério uma reclamação anônima? Acha que eles não investigariam? Acha que não descobririam de onde veio? O sorriso dele vacilou. Ri de novo. Oh, seu idiota. Você nem percebe o tamanho do problema em que está. Ele se remexeu na cadeira, tentando recuperar a confiança. Mesmo que investiguem, isso ainda vai arruinar sua reputação. Dei de ombros. Talvez. Mas adivinhe? Eu tenho um advogado. Um de verdade. Inclinei a cabeça. E sabe o que é ilegal?
Silêncio. Sorri conscientemente. Preencher um relatório falso. Difamação. Fraude corporativa. Cruzei os braços. Eu tenho provas de que não fiz nada de errado, e se você enviar essa reclamação, eu vou processá-lo. Vou processar essa família inteira. Vou derrubar todos vocês. Virei-me para meu pai. E não vamos esquecer sua situação. Sua mandíbula se cerrou. Bati no meu laptop. Tudo o que tenho a fazer é enviar um e-mail para o Receita e você. Apontei para ele. Você estará olhando para uma auditoria. Multas. E talvez até tempo de prisão. Minha mãe engasgou. Você não faria isso. Inclinei minha cabeça. Por que não? Meu olhar queimava o dela. Você estava pronta para deixar Rafael arruinar minha carreira. Por que eu deveria protegê-los? Rafael bateu os punhos na mesa. Você está só blefando, dei de ombros. Tente. O silêncio pairou sobre a mesa. Tenso. Pela primeira vez. Eles não tinham o controle. Eles eram os que estavam em pânico. Levantei-me lentamente, fechando meu laptop com calma. Aqui está o que vai acontecer. Minha voz era fria, controlada. Você vai desistir desse seu pequeno plano. Olhei para Rafael. Você vai parar de me pedir dinheiro. Cruzei os braços. E vai me pagar tudo de volta. Meu pai zombou. E se não fizermos? Joguei minha bolsa no ombro. Então, eu queimo tudo. Virei-me para sair. Então, minha mãe gritou. Um som quebrado. Uma dor que rasgou a sala de jantar. Você não pode simplesmente ir embora. Ela lamentou. Parei. Virei-me devagar. Meu pai estava sentado, a expressão dura, seu orgulho o impedindo de implorar. Mas minha mãe, ela sabia. Sabia que eu estava indo embora de verdade dessa vez. Ela correu até mim, sua voz desesperada. Somos uma família. Somos tudo o que temos. Exalei lentamente. Não, meus olhos encontraram os dela. Eu era tudo o que vocês tinham. E então olhei para Rafael. Minha voz era gelo puro. E você? Você não é nada para mim agora. Algo brilhou em sua expressão. Choque. Talvez até medo. Mas eu não fiquei para assistir. Caminhei até a porta. Saí para o ar frio de novembro. E, pela primeira vez na vida, eu me senti livre. Eu nunca mais voltei. Um mês depois, recebi uma notificação. Um dos pagamentos que exigia havia sido feito. Não respondi. Eu me concentrei em mim mesmo, no meu futuro, na minha paz. E quanto a eles? Bem, ouvi dizer, por um primo, que a Receita de fato bateu à porta deles. Eu nunca enviei o e-mail, mas alguém entendeu perfeitamente como o karma funciona. Para você, até que ponto a lealdade à família deve existir? Existe um limite para ajudar parentes e familiares, mesmo quando eles claramente se aproveitam de você. Você também cortaria laços com a sua família se descobrisse que eles estavam te enganando? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou da reviravolta, de como a história chegou ao fim de uma forma satisfatória, clica em gostei e se inscreve no canal, porque tem vídeo novo todo dia aqui no canal para você.